A quantidade de brasileiros humilhados no SPC já chega a 78 milhões de pessoas. Que nojeira que é a Universidade Brasileira. É tudo pichação, tudo coisa de esquerda, é umas bobagens que eu não consigo entender. E se você chega numa universidade, você fala que você é de direita, eles querem te matar. Porque... É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. O Josias falando um negócio desse. Veja só o que eles falavam alguns anos atrás, olha só. Eu via mala de dinheiro, eu via corridinha na televisão, sem mencionar as propinas para financiamentos públicos, tudo documentado. Eu digo o seguinte, objetivamente, se vivemos uma democracia, nós devemos Alexandre de Moraes. Você que está nos ouvindo, não acredita... Homem é processado por chamar Flávio Dino de rocambole. Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, que a paz de Cristo esteja na sua vida. Veja só esse vídeo do Ciro Gomes. Eu quero deixar os comentários de Ciro Gomes, porque ele é um cara que é de esquerda. Eu não concordo com a ideologia dele, mas eu tenho que concordar com as falas dele. Quando ele fala do Lula, desse desgoverno, porque ele fez parte, ele sabe de tudo que acontece no interior, na íntegra, lá dentro, nas entranhas desse governo Lula. Ele mesmo disse que o Lula, e ele viu o Lula se corrompendo, e ele disse que naquele momento ele decidiu se afastar. Veja só. O Ciro Gomes é esse esquerdista, nós sabemos muito bem disso, mas parece que tem um pouco de coerência nele, e eu concordo com as críticas dele. Embora o Ciro Gomes, infelizmente, toda vez que o PT lança a candidatura e se for contra Bolsonaro, por exemplo, ele decide votar no Lula, dizendo não, pelo bem da democracia. Isso é conversa fiada. Mas, deixando isso de lado, eu concordo apenas com as críticas e as posições quando ele fala do desgoverno, que o Lula roubou a quadrilha do PT. Ele faz questão de deixar isso muito claro. E veja só que agora ele vai falar que o Brasil, infelizmente, está andando para trás. Embora o governo esteja aí se vangloriando de isenção de imposto, dando gás, conta de luz para as pessoas, mas veja o que o Ciro Gomes vai falar sobre a economia e o crescimento do Brasil. O governo não vai falar sobre isso, mas o Ciro Gomes decidiu expor as verdades, as entranhas da corrupção que está acontecendo dentro desse desgoverno Lula. Bora acompanhar esse vídeo, também vou deixar um vídeo do Ratinho aqui também falando umas boas verdades. Vocês vão ver também o Deltan Dallagnol dando uma aula ao Marcos Villa. E veja só, os ministros da Suprema Corte que um dia disseram que iam defender a Constituição, um dia falaram a verdade sobre corrupção, agora, infelizmente, tá fazendo vergonha ao nosso país. E vou deixar também um videozinho do Flávio Dino na praia, vocês vão ver só. Mas bora ver logo os comentários de Ciro Gomes falando do desgoverno Lula. Bora acompanhar esse vídeo, mas antes deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. E bora ver o que o Ciro Gomes vai falar sobre o crescimento do Brasil com o desgoverno Lula que está aí. O Brasil era chamado de um milagre pelos compêndios de economia internacionais. Não por acaso o Brasil crescia entre os anos 30 e os anos 80, e o ano 80 para ser mais preciso, crescíamos a 7% em média por ano. Mas chegamos a crescer 15% ao ano. Saímos do zero para sermos a 15ª economia industrial do planeta. E de repente o Brasil desaprendeu o caminho de crescer. Nosso crescimento médio dos últimos 25, 30 anos é aquilo que vai se entregar ao Brasil este ano. Ridículos, insuficientes, precários, 2% nominais de crescimento. Agora com alguns agravantes tremendamente graves, se eu posso usar o pleonasmo aqui, tamanho é o susto que eu tenho testemunhando a degradação das coisas do Brasil. Até a excelência do agronegócio brasileiro passa hoje pela maior crise de inadimplência de toda a sua história. Até a excelência do agronegócio brasileiro. A quantidade de brasileiros humilhados no SPC já chega a 78 milhões de pessoas. E o crédito público simplesmente arredondou nos últimos 12 meses R$1 trilhão sacados dos cofres públicos do Tesouro Nacional para o saco sem fundo de uma dívida que vai se tornando impagável. Só quem pode desarmar essa bomba é um amplíssimo, generoso debate político em que o ódio ensinado pedagogicamente pelos tais títeres da despolitizada polarização hoje em vigor no Brasil vão tentar que nos impeçam. E Vossas Excelências, meu caro Rueda, meu caro Ciro Nogueira, Vossas Excelências estão dando hoje um sinal
de que nem tudo está perdido. É possível perfeitamente que ao redor desse ato histórico, por isso eu fiz questão de vir testemunhá-lo, de fazer uma visita de cortesia, de dar o meu abraço, mas é fundamentalmente um apelo. Façam desse gesto, dessa iniciativa, um ato de gravitação universal. Ou seja, chamem tudo que o brasileiro pode oferecer, do centro-esquerda à centro-direita, para nós tirarmos o Brasil desse desastre. Muito Interessante, né? Vocês não vão ver o Haddad falando um assunto desse. Sobre as pessoas que estão no SPC, as pessoas que estão endividadas. O governo Lula não tem erro no governo Lula. Esse aqui é o fato. Segundo o Lula, o Haddad, segundo os esquerdistas, o Brasil está no pico do crescimento, né? As pessoas saíram do mapa da fome, o Brasil saiu do mapa da fome, segundo o Lula. Então, diante do PT, da esquerda, do Lula, da Globo, da UOL, o Brasil dá as mil maravilhas no desgoverno Lula. Agora, isso aí que o Ciro Gomes expôs, você não vai ver na Globo, na UOL, você não vai ver em canto nenhum. Por quê? Porque eles não querem. Esse aqui é o fato e essa é que é a verdade. Olha também o Ratinho que, pelo fato de se posicionar de direita, está sendo perseguido, processado, aquela coisa toda. Mas é outro também que fala as verdades sobre o desgoverno Lula que está aí. Bora ouvir os comentários do Carlos Massa. Eu não vejo muita saída para o Brasil, não. A gente muda muito rápido para o lado errado. Estou muito assim triste porque eu estou achando que eu estou assim vendo assim para ser bem geral. O certo está sendo exprimido e o errado está sendo ajudado. Você vê, por exemplo, acabaram com aquela com a história da cidade, ninguém elogia. Sabe? Não, tem gente protestando, porque tiraram os cracudos. Então, tem gente protestando, fazendo passeata. Essas coisas que eu não entendo. Invadindo shopping por ricos e contra pobres. Universidade dando cacete nos políticos. Vai lá na universidade pra você ver que nojeira que é a Universidade Brasileira. É tudo pichação, tudo coisa de esquerda, é umas bobagens que eu não consigo entender. E se você chega numa universidade, você fala que você é de direita, eles querem te matar. Que conversa é essa? Essa coisa do divergente virou inimigo, né? Se você não pensa como eu, você tem que ser execrado, morto. A menininha com a bolsa, né? Que é do pai dela, que comprou, ela ganhou de um amigo do pai dela, não importa. É uma menina que tem que ser guilhotinada, quer dizer, um ódio, um rancor do outro, uma inveja. Mas interessante, né, que eles falam sobre isso. A esquerda é tudo isso que eles falarem muito mais, né? As universidades, infelizmente, é uma vergonha pichada. É o pessoal que faz direito, que estuda para tanta coisa, né? Quando a gente pensa universidade, a gente pensa logo, eita, ali estão os alunos nota 10, pessoas que estão lá em cima no conhecimento. Aí quando você vai ver, é cabelo rosa, cabelo roxo, é cheio de tatuagem, não tem nada contra não. Mas veja, o extremismo da esquerda, e se entra alguém levantando a bandeira da direita, é hostilizado, é extrema direita, é não sei o quê. E esse pessoal, principalmente da USP, a USP principalmente, que é a mais famosa aqui no Brasil, é o povo que defende o Hamas, que defende o Irã, que é contra Israel, contra os Estados Unidos, mas é a favor de Cuba, da Venezuela. Parece que eles entram lá dentro e recebem uma lavagem cerebral que entra de um jeito e sai pior do que o que entrou, né? E é porque sai com diploma formado para ser advogado, para ser militante do PT, militantes da esquerda. É a realidade aqui do Brasil. Agora, olha os ministros que um dia condenaram a corrupção, fizeram questão de expor a corrupção no Brasil. Um dia, de fato, pelo menos aparentemente, eles representaram o povo brasileiro. E hoje as coisas se inverteram, está totalmente diferente. Bora ouvir aqui as falas do Barroso, Gilmar Mendes, e veja só o que eles falavam há alguns anos atrás, olha só. Eu vi a mala de dinheiro, eu vi a corridinha na televisão, sem mencionar as propinas para financiamentos públicos, tudo documentado. Agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinados à propina. Se um terço disto foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Não é fácil disputar a eleição com isso. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. O Josias falando um negócio desse,
O Josias dizendo que um dia o Lula foi corrupto, porque é exatamente isso que ele está dizendo. Então se verifica que um juiz está incorreto, que não deve ser, o que se faz? Transfere-se o processo para o juiz mais adequado. Agora não pode fazer isso depois de 7 anos de uma operação. E o próprio STF já tinha analisado essa questão por inúmeras vezes. Eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas e nós temos o dever de enfrentar isso. Na prática, o Supremo presenteou Lula com uma autorização para percorrer a conjuntura política como candidato a 2 posições. Está liberado para disputar um 3º mandato, tornou-se candidato também à prescrição dos crimes que lhe foram atribuídos, como o do triplex do Guarujá e o do sítio de Atibaia. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. O plano era perfeito. Mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Também sem achar que ricos criminosos têm imunidade, porque não tem. Por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Ô Ibrahim, a gente vai sair daqui, vai todo mundo embora, foi pro Supremo! Caramba, esse vídeo é sensacional. Isso é um fato. Ministros que um dia apoiaram a Lava Jato, ministros que um dia disseram houve corrupção, houve roubo no Brasil, o Brasil está se pervertendo por causa daquelas pessoas lá do Petrolão, do Mensalão. Os ministros que um dia defenderam a justiça de fato, que defenderam que essas pessoas deveriam ser presas, soltaram hoje quase todas, ou todas, sei lá. Disseram que a Lava Jato foi parcial, o foro certo não era Curitiba, de Lula. Disseram que as pessoas inocentaram, tiraram da cadeia, deram os direitos políticos, não é à toa que o Lula está aí, José Disseu. Pessoas como disse o Gilmar Mendes, houve roubo, houve corrupção, o Barroso falando isso, tá tudo gravado, a internet está aí. Será que hoje eles estão arrependidos de ter julgado essas pessoas e condenado? Estão, né? Claro que soltaram tudinho. Como disse o Fux, 98 milhões de dólares foram devolvidos. E não foi nota falsa, fake news, nada disso. Devolvido dinheiro, malas de dinheiro que já foi achado, dinheiro na cueca. Tudo isso um dia aconteceu, mas entrou para a história. Hoje nada disso mais acontece. Parece que o Brasil, 10 anos atrás, era um país corrupto e hoje o Brasil está em um patamar de justiça, de integridade, de transparência. Parece que o Brasil de hoje está muito melhor do que o Brasil de alguns anos atrás. É porque eles não querem investigar. Quando foi que nós ouvimos um noticiário na televisão? Nunca mais eu escutei falando sobre o STF prende corruptos. Ninguém escuta nada. O STF deu autorização para a polícia prender traficante, aquela coisa. Não existe mais isso. O que existe é que o STF teve a grande atuação do século. Prendeu o Bolsonaro e a turma que estava com ele. Essa é a grande história do STF, é isso. Não é prender mais corrupto, não é investigar quem desvia dinheiro, nada disso. Isso não interessa mais para o STF. O grande troféu, o grande triunfo do STF hoje é dizer que condenaram o Bolsonaro a 27 anos de prisão. É só isso. É só isso agora que importa. É isso que vai entrar para a história como os heróis da pátria. Como disse o Marcos Villa, a nossa democracia, o Brasil foi salvo por Alexandre de Moraes. Escuta as falas vergonhosas do Marcos Villa, que um dia na Jovem Pan denunciou a corrupção, disse que Lula tinha se corrompido, tinha roubado, assaltado o Brasil, tinha falado contra, tinha até críticas contra alguns ministros. Hoje não. Hoje o Marcos Villa disse que se nós estamos em uma democracia,
é por causa de Alexandre de Moraes. Bora escutar esse debate aqui que foi do Marcos Villa e o Deltan Dallagnol, que foi, assim, não sei dizer se foi sensacional, não sei dizer porque ele mal deixou o Deltan Dallagnol falar. Toda vez que o Deltan Dallagnol ia falar, ele entrava no meio da conversa e ficava aquela conversa onde nós não entendemos muito bem o raciocínio um do outro, que é um cortando o outro. Infelizmente, o Marcos Villa cortando o Deltan Dallagnol, porque o Dallagnol foi convidado e o Marcos Villa sempre entrando na frente. E disse, Alexandre de Moraes salvou a nossa democracia. Bora escutar ele falando isso aqui. Estou incorreto. Eu digo o seguinte, objetivamente, se vivemos uma democracia, nós devemos a Alexandre de Moraes. Você que está nos ouvindo, não acredite no que falem nele. Se vivemos em uma democracia, nós devemos a Alexandre de Moraes, segundo Marcos Villa. Ele está devendo, eu não estou devendo nada. Meios. Não. Nós temos liberdade graças a ele. Eu gosto de você, eu acredito na tua boa intenção, mas você está se perdendo. Nós temos liberdade graças ao Alexandre de Moraes, segundo Marcos Villa. Alexandre de Moraes que censurou, perseguiu, prendeu Polícia Federal, as provas de Tagliaferro, ex-assessor que está aí, que... né? Ele não fala sobre isso, ele não quer falar sobre isso, ele não quer falar sobre as provas de Tagliaferro e provavelmente o Marcos Villa vai dizer que é prova mentirosa, fake, inventada, alguma coisa desse tipo, ele não aceita. O que ele aceita é que Moraes é o grande democrata que salvou o Brasil, né, da ditadura de Jair Bolsonaro, segundo ele. Isso é o fim dos meios. Não. Vila, me diz objetivamente, sim ou não? Distribuir um processo sem livre distribuição, você sabe, é certo ou errado? Não. É certo ou errado? Já aconteceu outras vezes. É certo ou errado? É certo. Não é errado. Está na lei. É já ocorreu outras vezes. Deixa eu fazer outra pergunta. Não é a primeira vez. Pois é, tá aí. Tá aí o Marcos Villa aí defendendo o indefensável. É inacreditável. Essa é a triste realidade do que tem se tornado os jornalistas, historiadores, esse pessoal, né? Que um dia já foram pessoas isentas, um dia já foram pessoas que de fato falaram a verdade. O Marcos Villa, eu já gostei muito dos comentários dele anteriormente, hoje eu não gosto mais, nem acompanho mais. Aquele Reinaldo Azevedo, que hoje é um esquerdista vendido, defende Lula de todo jeito, um dia já foi um bom jornalista, já falou da corrupção do PT, já falou contra o Lula. Não é por causa de ser contra o Lula, mas mostrando a corrupção, mostrando que o Lula queria um dia regular as redes sociais, estava associado com Cuba, Venezuela. Um dia eles condenaram, um dia eles disseram que Lula não tinha nada a ver, mostraram que Lula não tinha nada a ver com democracia. Hoje não. Hoje, tudo que acontece de errado no governo, eles dão um jeito de fazer uma crítica, mas com aquele, veja bem, mas olha, é por isso, justificando os erros do governo e muitas das vezes nem falar do governo fala. O que eles falam hoje é Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Se tiver o nome de Bolsonaro, tem manchete deles. Se não tiver, se tiver corrupção, você não escuta mais opinião, você não escuta mais a posição deles. Acabou. Infelizmente, o jornalismo brasileiro afundou. Essa é a triste realidade, né? Fazer o quê, né? Não sei se eles ganham alguma coisa do governo, mas não, é porque decide se corromper mesmo. Agora, para encerrar, olha isso aqui do Flávio Dino, olha só. Homem é processado por chamar Flávio Dino de rocambole. Olha só essa imagem. E veja só a situação. O homem foi processado porque chamou Flávio Dino de rocambole. Se apelido virar crime, o Brasil precisa de mais presídios. É verdade, né? Hoje esse negócio de democracia não existe mais. Hoje uma pessoa... Eu não concordo com apelidos. Deixando bem claro isso aqui. Eu não concordo com apelidos. Mas tem pessoas que têm um apelido e não se importa. E aí? Vai dizer o quê? Tem pessoas até que não gostam nem que chame pelo nome dela. Chame ela pelo apelido que ela tem. Ela tomou gosto por aquilo. Existem aquelas pessoas mal intencionadas que fazem bullying e isso aí é totalmente errado. E tem aquelas pessoas que já tem um apelido de infância, eu gosto desse apelido, me chame dessa forma, é assim que eu me identifico e acabou-se. Agora, se isso virar crime, aí é complicado, né? Uma coisa é você fazer um preconceito com a pessoa, é você criar um bullying com a pessoa, isso aí, né?
Aí é uma coisa diferente. Aí pode ser até que, não sei o que as leis dizem, pode gerar um processo, alguma coisa e outra. Sim, verdade. Né? Se a pessoa não me deu a liberdade de chamar ela por um apelido que ela tem, está errado. Agora, se a pessoa faz questão de ter aquele apelido... Então, agora só para pegar essa frasezinha aqui. Se a apelido virar crime, o Brasil precisa de mais presídios. É complicado, né? A gente não sabe onde a gente vai parar hoje. Não existe mais liberdade de expressão, não existe mais, é por isso que querem regular redes sociais, é por isso que essas coisas acontecem, 2 pesos e 2 medidas. O cara foi processado porque foi Flávio Dino. Se fosse comigo, ia dar no quê? Eu vou processar o cabo, e chegar lá não ia fazer, não ganha nada. Flávio Dino, como ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pode meter o cara na cadeia, botar 100 anos de prisão para ele, justamente porque o Flávio Dino não gostou. Essa é a triste realidade. Então, deputados, presidente, que se envolverem em corrupção, e se a gente pode ser que aconteça isso, se a gente chamar eles de corrupto, isso pode ser crime. Tem que chamar ele pelo nome dele. Não chame ele de corrupto. Não foi o que aconteceu com o Lula? Ou, aliás, com o Nicolas Ferreira? As censuras que houve nas eleições passadas, porque o Nicolas Ferreira expôs a verdade. Pessoas que foram censuradas, tiveram as redes derrubadas, bloqueadas por Alexandre de Moraes, pelo simples fato de que falaram a verdade. Disseram que o Lula estava com Maduro, associado ao PCC, um monte de coisa... comprovado, documentos, um monte de coisa, Foro de São Paulo, tudo isso. Mas o Alexandre de Moraes fez questão de censurar tudo isso. Foi verdade ou foi mentira? Claro que é verdade. Mas nós vivemos em um Brasil que tem 2 pesos e 2 medidas. Mas segundo Marcos Villa, foi exatamente esse rapazinho que censurou as pessoas lá nas eleições passadas que salvou a nossa democracia. Se não fosse a atitude dele de censurar uma parte das pessoas influentes aqui do Brasil, talvez hoje nós tivesse tudo perdido em uma ditadura, né? Mas é inacreditável. Pessoal, era esse vídeo que eu queria deixar para vocês. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.